Olá, meu nome é Giovana Figueiredo. Meu nome é Manu Wilke. E nós somos autoras do trabalho América Latina e a Intervenção Norte-Americana, o papel dos Estados Unidos na derrocada do socialismo chileno no início dos anos 70. O nosso artigo ele é baseado em pesquisa histórica e análise política, e a gente utilizou das leituras dos autores Peter Wynne, Muniz Bandeira, Luiz Fernando Ayerbe e Florestan Fernandes. A nossa pesquisa ela se dá pela ação interventiva dos Estados Unidos no golpe militar de 1973, ocorrido no Chile. O governo de Allende, que foi um governo democraticamente eleito, foi substituído por um regime militar de Augusto Pinochet. E é importante a gente destacar que os Estados Unidos teve total interferência nesse meio tempo, ali nos anos 70, no governo chileno. Por quê? Porque os Estados Unidos utilizava de uma desestabilização muito grande que atacava o governo chileno, as democracias e os direitos humanos em toda a América Latina. É importante também a gente estar citando que o governo de Allende ele implantou várias reformas radicais, então, como nacionalização de indústrias-chave, reformas agrárias e expansão do serviço público, o que deixou os Estados Unidos um pouco assustados, com medo de uma nova Cuba. Então, os Estados Unidos eles entram ali com o financiamento de grupos de oposição, promoção de campanha de desestabilização econômica, disseminação de propagandas negativas e também encontraram grupos militares descontentes e usaram deles para instaurar toda essa desestabilização. A CIA também teve um papel muito importante nesse meio tempo, e a gente vai estar mostrando mais à frente aqui nesse vídeo sobre como a CIA entrou e conseguiu ter esse papel tão crucial no meio dessa desestabilização. E, além de tudo isso, os Estados Unidos implantou bloqueios internacionais econômicos. Então, além de não mais permitir empréstimos internacionais para o governo chileno, ele também diminuiu a importação dos produtos chilenos, o que acarretou numa queda drástica da economia. O golpe militar aconteceu em 11 de setembro de 1973, no Chile. É necessário, então, a gente estudar o nascimento dessa cultura de dominação estadunidense para a gente poder entender os efeitos que isso teve na América Latina e a intervenção que aconteceu no Chile em 1973. O autor Muniz Bandeira ele vai dizer que os primeiros sinais do imperialismo americano eles vão surgir durante a Guerra Hispano-Americana, em 1898, onde os Estados Unidos vão adquirir várias colônias novas depois de entrarem num conflito contra a Espanha e saírem como uma nova potência global. Mas isso vai começar lá com a instalação da doutrina Monroe em 1823, na verdade, onde os Estados Unidos, na verdade, especificamente o presidente James Monroe, estabelece a não interferência europeia no continente americano. Depois da Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos estabelecem uma presença militar em várias regiões do mundo, principalmente na América Latina. Durante o início do século XX, então, a política externa dos Estados Unidos é muito moldada pela doutrina Monroe, que foi estabelecida lá atrás, e que afirmava a intenção dos Estados Unidos de exercer influência e controle sobre os assuntos políticos e econômicos no hemisfério ocidental. Depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos emergem como uma potência econômica e vão desempenhar um papel significativo na formação do Tratado de Versalhes e na criação da Liga das Nações, que mais tarde se tornaria o que a gente conhece hoje em dia como a ONU. Ao longo do século XX, os Estados Unidos eles continuam a exercer uma influência muito grande em várias partes do mundo, e muitas vezes por meio de intervenções militares, como o que aconteceu no Chile, e apoio a regimes pró-americanos, que também é um exemplo do que aconteceu com o governo de Augusto Pinochet. Além de políticas econômicas, como a promoção do livre comércio e do investimento estrangeiro, e o estabelecimento do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, que vão, na verdade, acarretar com que os países em desenvolvimento acabem ficando devendo para os Estados Unidos e tenham esse compromisso econômico com os Estados Unidos, que mais tarde ajudaria esses países a dependerem dos Estados Unidos para muita coisa. Logo, entendemos que a queda de Salvador Allende, em 1973, e a instauração do regime militar de Augusto Pinochet é claramente um exemplo do imperialismo americano na América Latina. É necessário a gente citar também que, então, todas essas estratégias que foram utilizadas pelos Estados Unidos, como o financiamento de grupos de oposição, a desestabilização econômica, a propaganda negativa, a colaboração com militares, foram, na verdade, eficazes e conseguiram alcançar os seus objetivos de derrubar um governo pelo qual os Estados Unidos começava a desconfiar. Essa queda de
Allende e a instalação do governo de Pinochet tiveram consequências muito significativas para o povo chileno e resultou num período de repressão e violações dos direitos humanos que mais tarde seria derrubado também pela intervenção dos Estados Unidos. Muito obrigada!